A proteção social para as mulheres, em busca da cidadania. Jane Lucia Wilhelm Berwanger. Esse texto objetiva estudar as diferenças na proteção social entre homens e mulheres, para então tratar da isonomia enquanto valor social fundamental na sociedade. Inicialmente, é importante tratar das diferenças de gênero no mundo do trabalho em aspectos como remuneração, cargos e oportunidades. Essa realidade discriminatória trabalhista produz reflexos na Previdência, e esses serão, por sua vez, o foco principal desse estudo. A partir do princípio da isonomia, se buscará identificar o que motiva a permanência de regras diferenciadas que buscam proporcionar a equiparação, amparadas pela Constituição Federal e regulamentadas pela legislação previdenciária. Além da literatura específica sobre igualdade de gênero, buscar-se-á apoio na bibliografia em matéria previdenciária e constitucional. Considerações iniciais. Engana-se quem sustenta que o tratamento dado a homens e mulheres no mundo do trabalho seja muito próximo. Embora tenha-se percebido uma evolução, ainda há grandes disparidades tanto nos salários como no acesso aos postos de trabalho. Essas condições se refletem na Previdência Social. Buscar-se-á nesse texto trabalhar a situação da mulher no aspecto laboral, bem como os reflexos previdenciários. É importante verificar como as questões de gênero no trabalho e na previdência social são tratadas no âmbito internacional. Assim, serão brevemente abordadas as convenções internacionais que tratam do tema, tanto as realizadas pela Organização Internacional do Trabalho como pela Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. Serão analisadas normas legais que buscam reduzir os impactos da desigualdade e levar em consideração as diferenças naturais existentes, especialmente a maternidade. A abordagem buscará avaliar se a discriminação prevista legalmente é positiva ou negativa, tendo por base o princípio da isonomia. Além da literatura específica sobre gênero e trabalho, será utilizada como fonte bibliográfica importante a obra de Robert Alix sobre a isonomia. O método utilizado será o indutivo. Gênero e trabalho, diferenças. Do ponto de vista do direito internacional, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, já nas primeiras convenções tratou da proteção nos períodos anterior e posterior ao parto, Convenção 3, aprovada em Washington em 29 de outubro de 1919. A Convenção número 3 previa um período de afastamento das mulheres nos períodos anterior e posterior ao parto, além de assistência médica e permissão de afastamento para a amamentação. A Convenção número 4, também de 1919, versa sobre a proteção do trabalho noturno das mulheres. As condições dessa convenção foram, posteriormente, atenuadas pelas Convenções 89 e 171. Durante o período de gravidez, deve ser oferecida à mulher oportunidade de alterar o turno de trabalho, para evitar o trabalho à noite, considerado mais penoso. A Recomendação número 4, de 1919, trata da proteção de mulheres e crianças contra doenças ocupacionais decorrentes da exposição do trabalhador aos fluidos metálicos de chumbo sem a proteção adequada. Conforme explica Horvath, em razão dos perigos que oferecem para as mulheres grávidas, certas operações industriais descritas nesta recomendação, tais como trabalho em fornos com refino de minerais, tratamento de cinzas, fabricação de solda, dentre outros processos que envolvem o produto chumbo, devem ser proibidos.
O impedimento do trabalho das mulheres nos trabalhos subterrâneos de todos os tipos de minas foi instituído pela Convenção número 45, de 1935. As exceções a essa regra são mulheres que trabalham em cargos de direção, empregadas em serviços de saúde e serviços sociais, que estejam em atividades práticas de estudo, que tenham que entrar em mina subterrânea no exercício de uma profissão que não seja de caráter manual. A Convenção número 103, de 1952, ampliou o alcance da Convenção número 3, estendendo-se para as mulheres que trabalham em empresas industriais e agrícolas, alcançando também as mulheres assalariadas que trabalham em domicílio. Também ampliou para 12 semanas a licença maternidade, passando para o sistema de seguro social o custeio desse período, assistência médica gratuita, a garantia da possibilidade de amamentação e estabilidade pelo período da licença. A Convenção número 183, de 2000, estabelece a licença maternidade de pelo menos 14 semanas e mantém outros direitos, como interrupção para amamentação, estabilidade e sistema de seguro social para o benefício previdenciário, acrescentando um aspecto essencial, que é a obrigação de adotar medidas para garantir que a maternidade não seja causa de discriminação no emprego. Como salienta Horvath, uma das principais inovações foi a previsão da licença parental, que faculta a possibilidade do pai ou mãe se afastar de suas atividades para a criação e educação dos filhos, assegurada a reintegração ao emprego. Verifica-se, portanto, uma preocupação constante da Organização Internacional do Trabalho, há quase um século, em torno da proteção da mulher no trabalho. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, tratou de regras de não discriminação por motivo de sexo. A Convenção da ONU sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, que integra as normas brasileiras, também objetivou impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade. A proibição de discriminação alcança a remuneração, que deve ser igual entre homem e mulher para trabalho de igual valor. Um relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, Mulheres, em 2016, revela que as mulheres ocupam os empregos com menores remunerações e baixa qualidade. Além disso, vivem em condições mais precárias de saúde, de acesso à água e saneamento. O estudo revela ainda que as mulheres são responsáveis, predominantemente, pelo cuidado com os filhos e com os idosos. A Organização Ibero-Americana de Seguridade Social também manifesta a preocupação com as desigualdades laborais entre homens e mulheres. Destaca, além das já apontadas pelo estudo da ONU, os principais setores de emprego para as mulheres na América Latina são o serviço doméstico, fabricação de tecidos e a agricultura sazonal, maior incidência de contratos a prazo determinado, interrupção maior na carreira, devido ao cuidado com familiares, filhos e idosos. As mulheres são as primeiras a perderem seus empregos. Estudos revelam que as mulheres brasileiras, na década de 1970, eram excluídas do mercado de trabalho formal, limitadas à condição de dona de casa, agora estão inseridas nas atividades laborativas. Portanto, o problema não é mais a exclusão. Em cargos de direção, quase 40% das mulheres recebem até 3 salários mínimos. Entre os homens, esse percentual é de 27%. Já quando se trata de salários maiores,
41% dos homens ganham mais de 15 salários, e, entre as mulheres, apenas 15%. A postura das mulheres no mundo corporativo foi, inicialmente, semelhante à dos homens, iniciando pelos aspectos físicos, cabelo, vestimenta, e passando também pela forma mais dura de administrar. Maluf explica que uma das razões das desigualdades está relacionada à maternidade, ou seja, as mulheres enfrentam um impasse entre adiar a maternidade ou ter filhos e entregá-los para outros cuidarem, uma decisão muito difícil. Também são consideradas opções a diminuição do tempo de trabalho, emprego de meio período, e o recuo do ingresso na carreira profissional. Um estudo desenvolvido por professores canadenses traz uma nova perspectiva para a persistência dessa diferença. O estudo mostra que não importa apenas o gênero do trabalhador, mas também o gênero da pessoa que paga o salário. A diferença salarial é consideravelmente maior quando os homens são chefes das mulheres. E os homens seguem dominando a hierarquia corporativa, onde a definição dos salários pode ser mais importante. Ainda permanece grande desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro, visto que as mulheres têm remuneração média 17% inferior à dos homens. Assim, fica reduzida a capacidade contributiva das mulheres para a previdência social. Além dos elementos já trazidos, o DIEESE revela algumas conclusões importantes, tais como, a população economicamente ativa feminina é menor que a dos homens, a permanência das mulheres no mercado de trabalho formal é menor, ficam em média 37 meses no mesmo trabalho, período inferior ao dos homens, que é de 41,7 meses. RAIS 2014. Isso se relaciona, entre outros fatores, à ausência de equipamentos públicos como creches e instituições para cuidados com idosos e enfermos. As mulheres têm ocupações mais vulneráveis, com baixos rendimentos, maior rotatividade e menor qualificação. A chamada dupla jornada limita as possibilidades de ascensão profissional das mulheres e, com isso, limita a elevação da sua remuneração. Assim, demonstra-se a evolução, não sem enormes desafios que ainda remanescem, da inserção feminina no mercado de trabalho. No próximo item serão analisadas as consequências dessa realidade na área previdenciária. Reflexos previdenciários da desigualdade de gênero. Historicamente, as trabalhadoras urbanas passaram a ser protegidas pela legislação previdenciária à medida que se inseriram no mercado de trabalho. Nessa condição, foram amparadas como seguradas da Previdência. Antigamente, o mercado de trabalho era ocupado quase exclusivamente pelos homens. Em consequência, a Previdência Social tinha mais contribuintes do sexo masculino do que do feminino. As mulheres tinham mais proteção como dependentes do que como seguradas. O homem só poderia ser dependente da segurada se fosse inválido. Os principais benefícios previdenciários oferecidos pelos sistemas previdenciários não são temporários. Ao contrário, têm caráter definitivo, embora possam ser revistos em caso de irregularidade. Trata-se do resultado de uma vida de trabalho. Se a vida laborativa foi menor, se o salário foi baixo, isso vai refletir no momento da concessão e no valor do benefício a ser pago. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social em fevereiro de 2016, a maioria das beneficiárias, em 2005, recebia pensão por morte. Já em 2015,
a aposentadoria por idade liderava o ranking dos benefícios concedidos às mulheres. Os dados gerais mostram que as mulheres representam um total de 56,7% do total de beneficiários do RGPS, enquanto os homens somam 41,7%. No entanto, apesar de ser maioria, o valor total dos benefícios destinados ao público feminino é menor do que o total pago aos homens. Isso acompanha a realidade do mercado de trabalho, onde a mulher ganha menos. De acordo com dados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, em 2013 havia, no Grande ABC, Estado de São Paulo, 110.203 mulheres aposentadas e recebendo, em média, benefícios de R$ 989,69. Enquanto os homens, em maior número, 174.661 do total de 284.864 aposentados, ganham valor mensal de R$ 1.691,12. Elas recebem 41,47% a menos do que os do sexo masculino, ou R$ 701,43. Mais alguns dados são reproduzidos por Ana Lúcia Guimarães Rosa. Embora sejam concedidos mais benefícios previdenciários para mulheres, 2,9 milhões em 2014, do que para homens, 2,3 milhões, em 2014, devido ao impacto de benefícios como salário maternidade e pensão por morte, as mulheres recebem uma parcela menor do valor total de benefícios pagos pelo INSS. As mulheres eram 56,1% das beneficiárias da Previdência, mas o valor somado dos benefícios recebidos pelas mulheres representou somente 51,2% do valor total pago, ou seja, o valor médio de benefício das mulheres é menor que o valor médio pago aos homens. Esses dados demonstram o reflexo da remuneração nos benefícios previdenciários. O cálculo da aposentadoria atualmente leva em conta as contribuições efetuadas desde julho de 1994, de acordo com a regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99. Na regra permanente que consta na Lei 8.213/91, o período básico de cálculo é toda a vida contributiva. Em qualquer dos casos, a média vai refletir o histórico de contribuições. Estas, por sua vez, incidem sobre a remuneração dos segurados, que, no caso das mulheres, é menor. Medidas de mitigação da desigualdade de gênero na legislação previdenciária. A legislação previdenciária contém alguns mecanismos de compensação das diferenças laborais entre homens e mulheres. Passaremos a tratar dessas regras distintas. Aposentadoria por idade com idade reduzida. As mulheres se aposentam com 5 anos a menos de idade que os homens. A Lei 8.213/91 prevê. Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Por sua vez, no meio rural, também se observa essa diferença. Art. 48. Primeiro, os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea A do inciso I, na alínea G do inciso V e nos incisos 6ª e 7ª do art. 11. Assim, tanto no meio rural como no urbano, o legislador optou por reconhecer a necessidade de estabelecer uma regra diferenciada para homens e mulheres. No caso das trabalhadoras urbanas, já constava na Lei Orgânica da Previdência Social, que, em 1960, unificou os trabalhadores urbanos no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. No meio rural, a inclusão das mulheres somente se deu a partir da Constituição de 1988 e efetivamente das Leis 8.212 e 8.213/91. Ou seja, se às trabalhadoras urbanas era garantida a aposentadoria com idade reduzida, para as rurais nem mesmo se previa qualquer benefício. Conforme já se tratou em outro momento. O avanço jurídico que esse reconhecimento representou caminha junto com um avanço no aspecto da cidadania, ao elevá-las a um patamar de contribuintes para o progresso social e econômico. Esse quadro, por sua vez, possibilita um maior reconhecimento social e até mesmo subjetivo da mulher no campo. O trabalho da mulher no meio rural tem chamado a atenção da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Um estudo publicado em 2011 informa que as mulheres exercem papel fundamental para o desenvolvimento agrícola, contribuindo para a renda das famílias. Las mujeres aportan contribuciones esenciales a la agricultura en los países en desarrollo, pero sus funciones difieren considerablemente según la región y están cambiando rapidamente en algunas áreas. Las mujeres representan, em promedio, el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, desde el 20% en América Latina hasta el 50% en Asia Oriental y África Subsahariana. Em estudo específico realizado com trabalhadoras rurais sobre a forma de trabalho, constatou-se que, na região estudada é senso comum que capinar terreno com enxada para preparar os canteiros constitui trabalho pesado. No entanto, de acordo com as mulheres entrevistadas, existem outras tarefas igualmente pesadas, e na prática não há uma divisão rígida, os trabalhos são divididos de acordo com a situação econômica de cada família, e também de acordo com outros fatores que orientam a lógica da produção familiar, entre eles a disponibilidade de mão de obra, de terra, o uso de máquinas e implementos agrícolas. Por exemplo, quando a propriedade dispõe de trator, facilitando o trabalho e disponibilizando maior renda, o mesmo continua sendo executado pelos homens como declaram as agricultoras. A aposentadoria por idade é benefício fundamental para as mulheres. Neste benefício, a participação feminina representa a maioria, com 62% do total de 9,5 milhões de beneficiários, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Assim, a diferença de 5 anos na concessão desse benefício é muito importante para que se garanta o acesso à cidadania plena na idade avançada. Aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse benefício, outrora chamado de aposentadoria por tempo de serviço, exige-se a comprovação de 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Em 2014, foram concedidas 197.636 aposentadorias por tempo de contribuição para segurados do sexo masculino e 95.279 para do sexo feminino. Isso demonstra que, mesmo com exigência menor de tempo de contribuição,
as mulheres ainda têm menos acesso a esse benefício. Resulta, mais uma vez, da condição de trabalho irregular, não contínua. Um estudo técnico desenvolvido pelo Senado defende que essa diferença de tempo de contribuição, bem como a diferença de idade, não mais se justificam. Este último ponto é importante porque as regras especiais normalmente são justificadas em parte por conta do cuidado com filhos. À medida que as famílias passam a ter menos filhos e que muitas mulheres escolhem não ter filho algum, considera-se que as regras poderiam ser repactuadas. Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade caiu de 4,1 filhos por mulher em 1980 para 1,7 em 2015, um nível abaixo do necessário para repor a população, e chegaria a 1,5 em 2034. No entanto, apesar da epidemia de baixa fecundidade, as diferenças na previdência permaneceram idênticas nas últimas décadas. Se, por um lado, é possível que as mulheres se aposentem com menos tempo de contribuição do que os homens, por outro, o fator previdenciário poderá penalizar as seguradas. O fator previdenciário é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. O art. 29. 9 prevê que, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição da segurada devem ser acrescidos 5 anos, quando se tratar de mulher. Todavia, como no elemento idade a lei não determina que sejam acrescidos os mesmos 5 anos, a mulher é prejudicada. Pode-se citar como exemplo, um homem com 55 anos de idade e 35 de contribuição tem uma perda de 30% sobre a média, com a aplicação do fator previdenciário já a mulher perde 38% sobre a média. Com a Fórmula 85/95, instituída pela Medida Provisória 676/15, convertida na Lei 13.183/15, novamente se recupera a diferenciação. Essa regra prevê que na aposentadoria de uma mulher que soma 85 pontos, entre idade e tempo de contribuição, e na aposentadoria de um homem que soma 95 pontos, o fator previdenciário é opcional, ou seja, só vai ser aplicado se for vantajoso para o segurado. Salário maternidade. Até 2013, a legislação previdenciária brasileira somente previa a concessão do salário maternidade para as seguradas. A partir da nova redação dada pela Lei 12.873/13, inserindo novos dispositivos na Lei 8.213/91, também se estendeu este benefício aos homens. O art. 71 trata do benefício devido à mulher gestante. Art. 71. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Neste caso, por óbvio, é a mulher a beneficiária do salário maternidade, pois foi ela quem gestou. De outro lado, a adoção de criança como fato gerador do benefício é fundamental para permitir o afastamento temporário para possibilitar a adaptação do adotado à nova família. Nesse sentido, hoje prevê a Lei. Art. 71-A.
ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. É importante referir que a possibilidade de concessão de salário maternidade à mãe adotiva já estava prevista desde 2002. Mas o benefício só era de 120 dias quando a criança adotada tivesse até 1 ano de idade. Atualmente, a Lei 8.213/91 também prevê que, art. 71b. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. A previsão legal para que também o homem, nestes casos, possa se afastar do trabalho não afeta em nada a proteção da mulher. Primeiro, porque a preferência de concessão do benefício é da mãe, quer seja biológica, quer seja adotiva. Segundo, porque quando o cuidado com o filho recai sobre o pai, em nome da ampla proteção do menor, impõe-se a possibilidade de afastamento e concessão do salário maternidade. Assim, as principais diferenças nos benefícios previdenciários entre homens e mulheres se verificam nas aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e no salário maternidade. No próximo item será analisada a discriminação positiva presente nas regras acima abordadas, na perspectiva do princípio da isonomia. 5. A discriminação é positiva ou negativa? Um olhar a partir do princípio da igualdade. O princípio da isonomia, também conhecido por alguns doutrinadores e por enorme parte da população como o princípio da igualdade, está inserido na Constituição Federal de 1988, no artigo 5 graus, onde afirma-se que todos são iguais perante a lei, independente de características físicas, intelectuais, ou de qualquer outra natureza. A referência específica à igualdade de sexo. Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Não obstante, o princípio da igualdade não é absoluto, porque as situações da vida não são sempre iguais. Rui Barbosa, na famosa oração aos moços diz que a regra de igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que sejam desiguais. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar como desiguais a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. No mesmo sentido, esse é o meio termo entre dois extremos. O enunciado geral de igualdade, dirigido ao legislador, não pode exigir que todos sejam tratados exatamente da mesma forma ou que devem ser iguais em todos os aspectos. Para ter o mínimo de conteúdo, não pode permitir toda e qualquer diferenciação ou distinção. Dessa forma, deve haver uma razão que justifique a diferenciação, o que é um problema de valoração. Se não há essa razão, impõe-se o tratamento igual. Ou seja, o enunciado geral da igualdade impõe um ônus argumentativo para o tratamento desigual.
No entanto, ainda que haja um argumento, o tratamento desigual não é obrigatório, incidindo aqui a discricionariedade do legislador, que não deve ser substituída pelo judiciário. Ali que se diferencia a igualdade jurídica da fática, sendo que a primeira corresponde à não realização de um tratamento desigual e a segunda a uma ação positiva do Estado. Justamente, em termos de previdência social, seria como determinar que duas pessoas do mesmo sexo, com a mesma idade, trabalhando pelo mesmo tempo de contribuição, nas mesmas condições, tenham direito ao mesmo benefício. Porém, se algum desses elementos justificar, na análise do legislador, um tratamento diferenciado, impõe-se a aplicação do princípio da igualdade fática. Em relação à discrepância entre as idades mínimas para a aposentadoria para homens e mulheres, Barbizan reflete. Essa discrepância de requisitos, por óbvio, reflete a opção de um sistema em promover a igualdade material, ou real, entre trabalhadores de ambos os sexos, através de regras de elegibilidade de benefícios dispares. Conforme a autora, os motivos para tanto são, de um lado, a lógica de compensação pelo tempo de afastamento do mercado de trabalho a que são submetidas as mulheres em função da reprodução e responsabilidades familiares, o que também está correlacionado com a conhecida dupla jornada de trabalho a que são submetidas, conciliando o trabalho remunerado com tarefas domésticas não remuneradas, e, de outro, ao conhecido fato de que ocupam postos de trabalho de qualidade inferior ou, quando idênticos aos dos homens, com piores remunerações. De modo geral, como sintetiza Barros ao se referir especificamente às diferenças na concessão da aposentadoria. A mulher se aposenta com uma diferença de 5 anos em relação ao homem, tanto na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de serviço. O legislador levou em conta a maternidade e o cuidado da família. A mulher é fisicamente mais frágil do que o homem. No mercado de trabalho, a mulher ocupa cargos de pouca expressão. O fato de trabalhar fora somado à jornada extra ao chegar em casa, pois é responsável pela manutenção do lar. Essa realidade é, portanto, a que sustenta, em nome do princípio da igualdade real, as regras diferenciadas em favor das mulheres. Considerações finais. Nota-se que a sonhada igualdade entre homens e mulheres ainda é distante. Muitas são as diferenças de tratamento laboral, com salários diferentes e menores oportunidades para as trabalhadoras. Na Previdência Social, podem ser observados os reflexos dessas diferenças na medida em que remunerações mais baixas implicam em benefícios de menor valor. Também o afastamento para a maternidade e a precariedade do trabalho feminino, quem primeiro perde o emprego é a mulher, levam a um tempo de contribuição reduzido. Diversas convenções internacionais e ações afirmativas vêm sendo adotadas para minimizar o impacto negativo da discriminação contra a mulher. Na legislação previdenciária destacam-se: salário maternidade concedido às mulheres, em regra. O benefício é pago ao homem somente quando a mulher morre no parto ou no período de pagamento, 120 dias, ou quando ele adota uma criança. A aposentadoria por tempo de contribuição exige menos tempo para as mulheres do que para os homens. Enquanto os segurados precisam provar 35 anos de contribuição, as seguradas precisam provar 30 anos. Na aposentadoria por idade, a diferença também é de 5 anos. O benefício é concedido aos homens aos 65 anos de idade e às mulheres aos 60 anos.
No meio rural, respectivamente, a idade é de 60 e 55 anos. As condições específicas para as mulheres atendem ao princípio da isonomia, porque procuram, ao desigualar, aproximar os desiguais. A ação positiva do Estado é fundamental para reduzir os impactos da desigualdade laboral e, em consequência, a previdenciária. Sem essas regras diferenciadas, o acesso das mulheres aos benefícios seria ainda mais difícil.